Como deve ser o tratamento de pacientes que têm dificuldade de fazer xixi que seja causada pela sua próstata aumentada? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar como que deve ser feito o manejo desses pacientes que estão com dificuldade de fazer xixi proveniente da sua próstata aumentada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes, quando têm problemas, dificuldades de fazer xixi, geralmente a primeira coisa que é lembrada nessas horas é que a sua próstata possa estar crescida. É fato comum que a partir dos 50 anos de idade, essa próstata ela venha a crescer. E em alguns homens esse crescimento possa ser o responsável pela dificuldade desse homem fazer xixi. Mas por que que acontece isso? Porque um segmento da uretra, uma parte da uretra, ela passa pelo meio da próstata, que a gente chama de uretra prostática. E como essa próstata ela pode crescer para dentro desse canal, pode obstruir a saída do xixi, fazendo com que esse homem tenha queixas e dificuldades para urinar. Não é algo que acontece do dia para a noite, o paciente vai percebendo essa piora ao longo dos anos e chega a um ponto que ele está tão incomodado com essa situação que ele vem até nós procurar o urologista para verificar o que pode ser feito nesse caso. Então, esses homens que nos procuram, eles querem saber quais que são as medidas que podem ser feitas, se tem que tomar medicamentos, se já é bom fazer uma cirurgia, para saber o que dá para fazer, como que pode ser o manejo desse problema. Porque eles às vezes têm muito medo. Já tiveram colegas que fizeram a cirurgia de próstata e ficaram perdendo urina, já ouviram falar daquele avô que sofreu demais com a próstata, por isso que eles têm muito receio, às vezes, de entender determinados tratamentos e às vezes aceitar as sugestões que nós podemos oferecer para essas circunstâncias. O que a gente primeiramente deve fazer com esses pacientes? Então, primeiro a gente deve classificá-los em sintomas leves, moderados e severos. Então, para isso existe um questionário que a gente chama IPSS, que nesse questionário você pode dar numa folha para o paciente e a partir de determinada pontuação você pode estabelecer qual que é os sintomas que esse paciente tenha. Por exemplo, vai avaliar quantas vezes ele urina, ele acorda à noite para fazer xixi, qual que é a força do seu jato, tudo num questionário que a gente pode, às vezes, até mesmo dar para o paciente antes mesmo da consulta urológica. Ele vai preencher esses dados e a partir das notas que ele der, das queixas que ele possui, nós podemos classificá-los entre esses sintomas, leves, moderados e severos. Só que, geralmente, a gente dá mais valor à conversa que nós temos com o paciente do que propriamente um score isolado. Porque às vezes homens que têm sintomas ditos considerados leves estão incomodados, são extremamente incomodados com essa situação, enquanto homens às vezes que têm sintomas severos, eles levam uma vida mais tranquila, eles não ficam tão incomodados com isso. Por isso, a conversa que nós temos com o paciente talvez seja o aspecto mais fundamental para podermos avaliar qual que é o melhor tratamento e a real necessidade de certas intervenções nesse caso. Qual que é o primeiro tratamento que nós oferecemos para esse paciente? São as mudanças do estilo de vida. Como assim? Casos leves que não tenham uma repercussão no trato urinário desse paciente, que não estejam com sintomas muito graves, que não prejudiquem tanto assim a qualidade de vida do paciente, podem ser tratados com medidas ditas conservadoras. E quais que são essas medidas? Essas medidas são a atividade física e a perda de peso. Essas duas coisas, quando realizadas de maneira frequente, podem aliviar de maneira muito importante as queixas que o paciente
paciente esteja apresentando. Por exemplo, certos homens que já têm uma certa queixa para urinar, queixas leves, como um jato um pouquinho fraco, já está acordando um pouquinho mais para fazer xixi, basta que ele entre num programa continuado de atividade física e diminua um pouco seu peso para que ele consiga controlar melhor esses sintomas. Então, essas recomendações de perda de peso e atividades físicas são ditas para todos os pacientes que sofrem com esses problemas de ter a próstata crescida, prejudicando a qualidade dele fazer xixi. O que é outra coisa que a gente deve avaliar nesse caso? Se esse paciente tem ou não a necessidade de tomar medicamentos. E isso é uma coisa que somente uma conversa que nós tenhamos com esse paciente vai poder estabelecer ou não essa necessidade. Se esse paciente tem sintomas moderados, pode ser até mesmo graves, ou até mesmo sintomas um pouco leves, mas um pouco mais severos, a alternativa medicamentosa é uma coisa que nós sempre devemos oferecer como uma primeira opção para tratar esse paciente. E quais que são os medicamentos que a gente pode utilizar nesses casos? Geralmente são medicamentos que promovem um relaxamento da próstata, fazendo com que a urina passe melhor, ou medicamentos que encolham a próstata que esteja crescida nesse caso. Geralmente nós começamos a terapia com esses medicamentos que acabam relaxando a próstata. E casos mais severos, nós fizemos a associação desses dois medicamentos, dos medicamentos que relaxam a próstata, daqueles medicamentos que encolhem a próstata, com respostas muito boas, respostas muito sustentadas por longos períodos de tempo. O que a gente sabe nesse caso? Que o uso desses medicamentos pode estar associado a alguns efeitos colaterais, como por exemplo, o paciente começar a ter uma queda muito brusca da pressão, que acontece naqueles medicamentos que você dá para relaxar a próstata, ou até mesmo a ejaculação retrógrada, que a ejaculação não consegue mais sair, ela como se fosse para dentro do seu corpo. Quando na verdade ela retorna para a bexiga, ela não sai mais pela ponta do pênis. São efeitos colaterais desses medicamentos que relaxam a próstata. Enquanto que aqueles outros medicamentos que promovem a diminuição do seu tamanho, eles podem dar como efeito colateral crescimento das mamas com dolorimento, chamado de ginecomastia, também podem diminuir a quantidade de esperma e até mesmo diminuir a sua libido. E são efeitos colaterais associados ao uso desses medicamentos. Não existe um tempo, que a gente consiga estabelecer que o paciente tenha que usar esses remédios. O tempo de tratamento é um tempo indefinido. Até que o paciente se sinta bem usando esses medicamentos, nós recomendamos que ele continue o seu tratamento. E a grande desvantagem disso é que às vezes os pacientes param de tomar esses medicamentos e os sintomas urinários já voltam com bastante força, os pacientes já voltam a ficar incomodados com isso. Se o paciente, mesmo assim, não estiver satisfeito com esse tratamento ou não está mais disposto a tomar medicamentos para melhorar a questão da sua próstata aumentada, ou tem coisas que indiquem necessariamente a cirurgia, tais como perda da função dos rins, o paciente trancar a urina, sangramento que não para, ou infecções urinárias que vão e voltam a todo momento, nessa circunstância, a cirurgia é o método mais indicado nesse caso. Esse homem tenha que passar por um procedimento cirúrgico para aliviar os sintomas dessa próstata crescida que estão prejudicando a saída do seu xixi. E como que pode ser feita essa cirurgia? Essa cirurgia pode ser feita, que é o jeito mais conhecido e é considerado padrão ouro, que a partir desse tipo de procedimento todos os demais são comparados, é a raspagem da próstata, que a gente chama de RTU ou ressecção endoscópica da próstata, na qual você entra com o aparelho pela uretra do paciente e através de uma alça você raspa o miolo da próstata e tira aqueles pedacinhos que estavam trancando a saída do xixi.
Qual que é a vantagem desse tratamento? Geralmente, esse tratamento propicia uma recuperação mais rápida, o paciente vai para casa mais cedo e também tem a vantagem de não ter cortes, não ter incisões na barriga, o que acelera o processo de recuperação desse paciente e os resultados são extremamente bons, são extremamente satisfatórios nessas circunstâncias. E próstatas muito grandes talvez necessitem da cirurgia aberta, da cirurgia com cortes, porque se essa próstata é extremamente crescida, tem um volume muito grande, você não consegue fazer bem raspando somente pelo canal da próstata, canal da uretra, essa próstata. Por isso que muitas vezes alguns pacientes que têm essa próstata de grandes dimensões, de um tamanho muito crescido, necessitam fazer a cirurgia com cortes nesses casos. É claro que isso não é uma coisa matemática, não é uma coisa que vai ser definida do dia para a noite. Geralmente os pacientes que optam pela alternativa cirúrgica já são pacientes que vêm de um bom tempo com tratamento para esse problema da próstata crescida, já são pacientes que já tomam esses medicamentos há um bom tempo e perceberam que não está mais tendo uma melhora ou que os seus sintomas vêm piorando dia após dia. Nesses casos não existe outra alternativa que não seja a raspagem da próstata, porque nós, através dos medicamentos, não conseguimos mais controlar os problemas de urina fraca, de desconforto miccional que esse paciente esteja apresentando. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.